Tá com saudade de ver seu time empatando em casa jogando mal, né, meu filho? Nós também, sobe a vinheta. Molecada, com a volta de campeonatos como o Alemãozão, Bundesliga, o Espanholzão e agora a Premier League, o Inglesão, era natural que a discussão sobre a volta do futebol aqui no Brasil começasse a pipocar nos bastidores, certo? Até porque a gente já conseguiu baixar a curva de contágio, a pandemia tá sob controle e a vida vai aos pouquinhos voltando ao normal, certão? Certo, só que não. Tipo, todos os países em que o futebol voltou, primeiro, mesmo os mais afetados, passaram assim por um período de isolamento social radical até conseguir baixar a bendita da curva de contágio e estabilizar o número de mortes. E ainda assim, os caras seguiram etapas muito bem definidas e gradativas desse afrouxamento do isolamento social e a volta aos treinos, tomando todos os cuidados para evitar ao máximo o contágio. Quer dizer, tudo diferente do que a gente tá fazendo aqui no Brasil. Bom, e não cabe a nós aqui ficar inundando o teu feed com número de mortes por Covid no Brasil. 45.467 fucking mortes até a gravação desse vídeo. Número de contaminados e tudo que você sabe ou deveria saber sobre esse assunto. O fato, mano, é que a gente tá muito, mas muito longe de ter superado essa pandemia, por mais fissura que a gente esteja de ver o nosso time entrar em campo novamente. Tá, meu diretor, mas será que não tem nenhum lado positivo nessa volta do futebol ao Brasil? Que afinal de contas é a coisa que a gente mais gosta nessa vida depois de almoço grátis, né? Cezão, alguns pontos positivos dos que defendem a volta do futebol. Eles alegam, entre outras coisas, que o retorno dos jogos serviria de incentivo para as pessoas ficarem em casa assistindo seu time pela TV. Até porque ninguém aguenta mais ficar assistindo live do Gustavo Lima e ficar vendo reprise de jogo velho. Recomeçar a movimentar a economia, mesmo de uma forma lenta, de um dos principais mercados do país. Os clubes voltando a gerar renda para pagamento das folhas de jogadores e dos funcionários. E todos os outros mercados que um jogo de futebol movimenta. Os vendedores ambulantes, venda de camisa, venda de pay-per-view, entre outros. Porque assim, se o shopping pode abrir para vender presente de Dia dos Namorados, o comércio vai voltando a abrir de maneira geral, transporte público, busão e metrô, tudo socado. Por que só que o futebol vai ter que ficar de fora, né? Não faz tanto sentido. Outra coisa legal é que todo esse mercado que depende do futebol para abastecê-lo, por exemplo, os programas de TV, as mesas redondas e até os canais de YouTube de futebol, como esse aqui, por exemplo, vão ter novamente material inédito para trabalhar e produzir conteúdo. E o principal, né? Então vai ter o que falar no programa dele, além da treta da Anitta com a Ludmilla. Isso é bem importante. Essas vão. E agora alguns pontos negativos. Tá com tempo? O problema é que poucos ou talvez nenhum dos pontos positivos se sustentam se você analisar os fatos, nem que seja de uma maneira bem meia boca. O Rio de Janeiro, principalmente o Flamengo, defendem o retorno do Campeonato Carioca ainda nessa semana, mesmo que no estádio sem o público e sem transmissão de TV. Mas sem TV e sem público, como é que os clubes vão voltar a gerar receita? Não faz o menor sentido, parece que é um pretexto para ir ganhando terreno aos poucos para voltar tudo ao normal, mesmo com o hospital de campanha ao lado do Maracanã, com o pessoal lá lutando pela vida. Lembrando aí que a Itália, que é um dos principais países, um dos mais afetados pelo Covid-19 no mundo, teve o seu primeiro surto de contágio depois de uma partida entre Atalanta e Valência, que foi considerada na época tipo uma bomba biológica que agravou demais a situação dos caras por lá. Também não preciso dizer quantas pessoas morreram por Covid-19 na Itália, preciso. 34.405 até a gravação desse vídeo. Outra coisa que torna essa proposta meio que absurda é a disparidade de condições que existem entre clubes que disputam o mesmo campeonato. Tipo, não adianta o Flamengo ter uma infraestrutura de primeiro mundo pra testar lá até a terceira geração do Gabigol, se o adversário que vai jogar com ele muitas vezes não tem grana nem pra comprar álcool gel pra deixar no vestiário. E não se iludam, jovens, o vírus não tem amor à camisa assim como você. Outra coisa, mesmo que os caras tomem todos os cuidados pra evitar o contágio dos atletas, tem coisas que não fecham, por exemplo, tipo, o que adianta os caras não se abraçarem na hora que saiu o gol, mas aí o zagueirão pode ficar fungando no cangote do centroavante ali o jogo inteiro. Faz sentido, entendeu? Cezão, a disparidade esportiva. O Flamengo vem treinando há muito mais tempo que os outros times, inclusive desrespeitando as normas da Prefeitura do Rio de Janeiro, e leva inegável vantagem desportiva contra os times que nem voltaram a treinar ainda, sem contar o risco de contaminação não só pelo coronavírus, mas de lesões musculares em massa. Não existe consenso.
Fluminense e Botafogo são contras e vão entrar na justiça pelo direito de não jogar. Em São Paulo, parece que o Palmeiras é contra e o Bragantino a favor. Inclusive, essa semana, Felipe Melo e Pato se encontraram com o presidente. Eles foram conversar sobre uma medida provisória sobre a flexibilização do futebol em meio à pandemia do coronavírus. Cezão, me diz, o Campeonato Carioca é essencial? E pra finalizar, mano, vamos parar pra pensar. Se campeonatos como a Eurocopa, a Champions League e até as Olimpíadas puderem esperar, por que será que o Cariocão de uma hora para outra se tornou assim um serviço tão essencial para a humanidade? Por que a pressa? Por que a pressa? E resumindo, a nossa intenção com esse vídeo aqui não é ficar cagando regra ou dizendo o que é certo e o que é errado. A gente não é médico, a gente não é infectologista e também não é dirigente, não é no nosso bolso que dói a conta do futebol. E cabe aos especialistas decidir qual o melhor momento de voltar às atividades, pensando no bem de todos. Eu disse de todos, o que é diferente muitas vezes do que a gente gostaria de ouvir, que é a volta ao futebol e a volta da vida ao normal como um todo, né, mano? Ninguém aguenta mais. Certo, meu parceiro Léo Sul? Sim, falar sobre o tema e saber o que você, F4L, acha. Então deixa nos comentários se você é a favor ou contra a volta do futebol e por quê. E até o próximo vídeo.